Olá pessoal, vou trazer para vocês mais um tutorial este de terrenos, ok? Então eu já importei algumas texturas que eu vou utilizar para construir os materiais desse meu terreno. Então textura de casca de árvore, folhas, essas folhas elas têm que ter transparência, né? Grama, areia, pedra, rocha, enfim, eu trouxe algumas texturas aqui para dentro para poder utilizar agora nos materiais dos objetos que eu vou estar criando. Então vamos criar um terreno. Create 3D Object Terrain. Então aqui eu tenho o meu terreno. Tá? Repara que ele possui uma quantidade considerável de polígonos. Se eu trocar aqui para wireframe, ó, tá? Então vocês estão vendo que tem bastante polígono, né? Terreninho. Bom, eu estou utilizando a versão 2018.3.1 da Unity, então muda um pouquinho, de repente, alguns botões para as versões anteriores. Mas é só alguns pequenos detalhes. Então, em vez de eu ter aquela quantidade grande de botões aqui no componente Terrain, né, eu tenho só um botão Paint Terrain, chamado Paint Terrain, que resume todos aqueles botões iniciais, tá bom? Agora eu falo um pouquinho mais disso. Outro componente que a gente tem é o Terrain Collider, que é responsável pela colisão no nosso terreno. Então, como eu ia dizendo, ó, no componente Terrain eu tenho esse botãozinho e aqui ó, é como se eu tivesse os outros botões, só que nesse formato aqui. Tem dois itens que são novos, tipo esse primeiro aqui, Create Neighbor Terrain, que seria para criar terrenos ao lado. Então deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Create Neighbor Terrain, eu clico só sobre essa linhazinha, essa aresta, e ele vai criar um terreno do lado, ó. Só que ele cria, se eu clicar nesse sentido, ele cria aqui, mas tudo bem, né? É só questão de costume. Deixa eu dar um Ctrl Z. Tá? Então esse botão não tem na versão anterior. Ok. E esse último aqui, Stamp Terrain, bom, eu depois chego nele. Tá? Então esse Rise or Lower Terrain é o primeiro botão que a gente tem na configuração anterior. É ele que serve para fazer as elevações. Então, ó, eu escolho o brush. Tá? Se o brush ele tiver as bordas mais difusas, eu vou criar uma montanha que as elevações vão ser mais graduais. Então, ó, estou criando aqui, ó, as elevações só clicando com o mouse, ó, já está fazendo as elevações para mim, tá? Eu tenho como configurar o tamanho do brush, ó. Agora eu ia criar uma grande elevação, ó. E eu tenho como definir a opacidade, que é a força do meu brush. Então, se eu diminuir a opacidade, eu vou ter que clicar várias vezes no mesmo lugar para ele dar efeito. Né? Agora, se eu colocar um valor de 100, um cliquezinho, ele já está subindo bastante. Tá? Se eu optar, por exemplo, por esse tipo de brush aqui, ó, percebam que ele vai estar criando... Ó, elevações, só que essas elevações elas não têm aquela transição que a gente tem nos outros. Ó. Então, de repente, para um formato de rocha, até interessante. Agora, eu quero criar mais uma montanha, né? Daí já não seria o ideal. Tá? Então, eu quero fazer uma coisa mais gradual, eu utilizo esse primeiro tipo de brush. Esses outros brushes é para dar alguns efeitinhos, né? Então deixa eu diminuir um pouco aqui. Vamos pegar, vamos ver. Esse aqui, ó, eu vou deixar a coisa mais irregular, ó. Ó, então vou fazendo que tudo fique mais irregular. Bom, esse Set Height equivale ao terceiro botão que a gente tinha, tá? O Set Height. O Set Height é o seguinte:
a gente tem como definir um tamanho máximo, e a partir desse tamanho máximo vai ficar plano. Então, quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma montanha aqui, tá? E quando ela chegar a 80 metros, ela vai ficar plana. Então, ó, estou fazendo, ó, chegou a 80 metros, ela fica plana. E aqui também a gente vai fazendo outras elevações. Podia até fazer aqui, ó, tá deixando plano, ó. Tá? Então tem como fazer essas chapadas, né? Usando esse tipo de ferramenta. Bom, mas eu quero fazer um rio ou algo do gênero. Tá? Então, primeiro a gente tem que elevar e daí depois a gente segura o shift e vai passando, ó. O mouse, calma aí, vamos pegar um outro, ou vamos aumentar a opacidade aqui. Claro, aqui eu tô para definir a altura. Vamos voltar para cá. Ó, vamos diminuir um pouco o brush. Então agora, ó, eu vou deixando plano, ó. Então aqui vai passar um rio, por exemplo. Repare que o terreno ele tem um limite. Abaixo disso aqui eu não consigo fazer, né? Uma coisa que eu poderia também tentar fazer é o seguinte, ó. Eu venho aqui set height, vamos definir uma altura, então sei lá, 100. Definir que a altura vai ser 100. E vou dar um flatten. Ó, então agora a altura é 100. Então agora eu consigo escavar, né? Então eu vou lá pro Raise e Lower, né? E agora usando o Shift, ó, eu vou conseguindo escavar para fazer aqui um buraco para um rio ou alguma coisa do gênero, ó. Tá? E aqui eu consigo fazer outras elevações. Vamos aumentar um pouco o tamanho do brush. Opa, estou segurando o Shift, não. Ó, estou fazendo algumas elevações aqui. Deixa eu criar algumas coisas mais irregulares aqui. Beleza. O próximo botão que eu queria mostrar, o elemento que eu queria mostrar é esse Smooth Height, né? Então ele serve para suavizar, simplesmente isso. Ó. Eu estou passando e ele está suavizando. Então aquelas montanhas que eram mais agudas, né? Elas vão ficar bem mais suaves. Vou aumentar a força aqui. Ó. Essa é a ideia. Deixa eu fazer mais umas montanhas aqui, entendeu? Bom, é legal trabalhar com esse tipo de ferramenta. Bom, deixa plano aqui. Deixa eu tipo um vale, né? Ok. Tá. Outra possibilidade que a gente tem, né? É o Paint Texture. O Paint Texture, né? É representado também por esse botãozinho aqui na versão anterior. E é aqui que a gente vai colocar as nossas texturas. Tá? Então o que a gente faz? A gente clica aqui em Edit Terrain Layers e manda criar um layer. Tá? E daí a gente escolhe qual é a textura e daí ele vai criar o terreno, ele vai pintar todo esse mapa com essa textura que eu escolher. Fechei? Ó, tá aqui. É claro que se eu estiver mais próximo do terreno com a minha câmera, né, eu vou ter uma sensação melhor. Claro, muito longe não fica legal, ó, mas aqui tá uma textura legal de grama, tá? A gente pode também experimentar outras texturas, né? Enfim. Bom, olhando muito de cima, o negócio fica meio que um padrão, fica meio um carpete, né? Bom,
Tá, mas agora eu quero colocar areia em alguns pontos. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Clique em Terrain, manda adicionar. Adicionar uma nova layer. Não, aqui. Vou mandar criar uma layer. Criar uma layer. Tá, vamos escolher uma dessas areias. Vou ser essa primeira aqui. Fechou? Tá. E agora, ó, vamos definir uma opacidade não muito grande. Até para a gente ver o que acontece. Tá, ó. Então, eu vou passando, eu tô com esse pincel aqui, eu vou passando. Seleciona aqui. Ó, então ele está adicionando grama, ou melhor, ele está adicionando areia, né? Então, em algumas partes eu tenho grama, outras partes eu tenho areia. Vamos nos aproximar aqui. Ó. Mas não, eu queria que ficasse mais marcada a areia. Então tá, então aumenta a opacidade. Vamos diminuir um pouco o tamanho do brush, né? Senão fica ruim de perceber. Ó. Então eu tenho como ir pintando, isso que é legal, ó. Eu pinto a minha textura, ó. Então eu quero fazer um caminho. Eu tenho como ir fazendo isso. Mas eu quero adicionar mais texturas. Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em Edit Terrain, Create Layer e vamos botar alguma coisa de rocha. Acho que eu tenho uma textura de rocha que fica melhor. Tá com o nome rocha mesmo. Aqui. Tá. E daí, de repente, algumas partes aqui. Opa, seleciona ela. E agora eu tô pintando rocha. Como eu disse, a câmera está muito afastada, então o padrão não fica muito legal, né? Olha aqui, ó. A gente pode testar outras texturas aqui, ó. Edit Terrain, Create Layer. Vamos ver aqui se essa aqui fica mais legal. Essa textura aqui está com um aspecto meio metalizado. Não é o que a gente quer. Enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver onde é que a câmera está visualizando. Vamos posicionar a câmera de repente mais ou menos por aqui. Selecione a câmera, Ctrl Shift F. Tá. Vamos ver aqui na janela Game. Vamos dar um play. Ó, é isso aqui que é interessante. Ó. Agora vamos andar um pouco com a câmera. Ó, realmente essa textura de rocha aqui não está muito legal. Agora vamos procurar por grama. A areia
próxima da câmera, fica legal, ó, né? Vamos ver grama agora. A gente acha alguma coisa. Vamos subir. Vamos girar. Ó, até aqui parece interessante. Ó, aqui tá interessante, tá? Então, se a gente colocar um personagem e mandar ele caminhar pelo cenário, vai ficar bacana, certo? Beleza. Então essa é a ideia da pintura do terreno. Bom, o que mais? A gente tem a possibilidade de adicionar árvores. Bom, vamos fazer uma quebra aqui no nosso tutorial. Então essa foi a parte 1, vamos para a parte 2, que é árvores, certo? Então vamos finalizar por aqui.